deveríamos regressar aos mercados, mas não vai ser assim. É verdade. Apesar de termos de pagar mais de 6 mil milhões. É verdade. Este é talvez o momento para nós fazermos um ponto da situação. E antes de olharmos para a frente, isto é, para os trabalhos que temos pela frente, para os desafios que o país tem que enfrentar, talvez fosse o momento para olharmos um bocadinho para trás e para o que nos aconteceu nos últimos 2 anos e meio. Porque, como diz a Cristina, isso é literal. O Governo anunciou que amanhã, dia 23 de setembro, era o dia de regresso aos mercados. Podemos ver esse vídeo exatamente com as Isto era muito declarações. importante para que todos percebam que não estou aqui a invocar uma data em vão, mas que foi uma data que foi anunciada pelo Governo. Vítor Gaspar, e vamos precisamente ver essas declarações de Vítor Gaspar. A data crucial para o regresso aos mercados é 23 de setembro de 2013 e certamente que esperamos ter crescimento positivo antes disso. José Sócrates. Bom, 23 de setembro, como vê, não inventei eu esta data. Mas, olhando para trás, o que é que nós temos? Nós temos 2 anos e meio de um total fiasco em todos os objetivos do Governo. Não, temos, desde logo, uma economia que teve a pior e a mais longa recessão da história democrática portuguesa. Esteja a dizer que já temos, em segundo lugar, o maior desemprego desde sempre observado. E nunca foi cumprido um objetivo nem do déficit nem da dívida. Estamos com um déficit, como diz o tal, de 7,1 no primeiro trimestre e com uma dívida acima dos 130%. Por isso, tudo aquilo que são os desafios que temos pela frente não se destinam a cumprir o resto do programa. Não trata-se de corrigir os erros do anterior programa que conduziram ao fracasso. Trata-se de corrigir esses erros. E qual é a leitura que faz isso, das declarações de Pedro Passos Coelho ontem? São ou não avisos à navegação quando ele ameaça com um segundo resgate se não forem efetuados este tipo de cortes, se o juízo constitucional não tiverem em consideração a conjuntura económica e fala também na instabilidade política? Cristina, nós temos 3 pontos aqui. O primeiro é que nós temos um governo absolutamente impreparado para fazer face aos desafios que tem pela frente. Um governo em balbúrdia. Desorientado, como diz António José Seguro? Não apenas desorientado, mas completamente desnorteado. Veja que cada ministro diz o que lhe passa pela cabeça relativamente aos objetivos orçamentais. Nós estamos a 3 semanas da apresentação do orçamento e não sabemos qual é o objetivo orçamental para o próximo ano. Depois temos um PSD que, desculpe utilizar esta expressão, mas vou citar o primeiro-ministro. Enfim, quando se cita um primeiro-ministro, se transforma-se num clássico. Que usa desta esperteza saloia, que é o PSD tem um discurso no governo e um discurso agora na oposição para efeitos eleitorais. E vem então acusar o FMI de hipocrisia. Eu desculpe dizer, mas a única hipocrisia que eu vejo é mesmo do PSD. Então um partido que há 2 anos e meio atrás fez todo o possível para nós pedirmos ajuda externa. Disse várias vezes que não tinha nenhum problema em governar com o FMI. Então criou uma crise política para nos obrigar a pedir ajuda externa. Quis ir além da Troika. Declarou que o programa da Troika era o seu programa. Nós não fazemos isto pela Troika, fazemos isto por nós próprios. E agora, 2 anos e meio depois, vem dizer não, a culpa não foi nossa, a culpa foi do FMI e da hipocrisia institucional do FMI. Isto é o cúmulo do cinismo. E a incompreensão dos mercados. O cúmulo do cinismo. Agora, o primeiro-ministro vem hoje fazer declarações muito curiosas, como diz a Cristina, que merecem uma análise. Primeiro, o que é que nos vem dizer o primeiro-ministro? Vem dizer que, em primeiro lugar, os mercados não nos compreendem, porque são preconceituosos, tratam os países de forma diferente. Bom, que diferença relativamente ao primeiro-ministro há uns anos atrás, quando achava que toda a desconfiança dos mercados se devia à falta de credibilidade do governo. Agora já não é falta de credibilidade do governo, é o preconceito dos mercados. Mas há um outro ponto em que o primeiro-ministro insiste em toda esta campanha eleitoral e nós temos que perceber nas entrelinhas. Ele refere-se sempre à crise política de junho, como uma crise que teve consequências nos nossos juros. Quer dizer, os juros estão altos porque tivemos uma crise política. Quer dizer, no fundo... Imputa responsabilidades a Paulo Portas? Imputa responsabilidades a Paulo Portas e aos mercados. Qual é... E também a oposição, daí o pedido novamente de uma convergência? Em primeiro lugar, eu acho que o primeiro-ministro comete um erro andar a dizer que é possível termos que fazer um segundo resgate. Isso é um erro político. Mas pior é vir dizer que isso se deve ao caso dos mercados serem preconceituosos e do Dr. Paulo Portas ter tido uma atuação irresponsável. Porque verdadeiramente isto é uma caricatura. Quer dizer, nós não regressamos aos mercados porque os objetivos não foram cumpridos. Quer dizer, porque o programa falhou. Porque
qualquer que seja o ponto de vista pelo qual analisemos o que se passou nestes últimos 2 anos e meio, isto foi um fiasco. Foi um desastre em termos de objetivos. E não é possível branquear mais. E é necessário e viável um acordo de salvação nacional para ultrapassar esta questão ou não? Bom, sabe, olhando para trás, na altura antes da crise política, também eu várias vezes apelei a uma concertação entre partidos para fazermos face aos desafios que o país tem pela frente. E agora? E compreendo o apelo do Primeiro-Ministro. Eu não sei se E do Presidente da República. E do Presidente da República, mas eu acho que isso já vem tarde. Depois das declarações... Tal como veio em julho? Sim, mas repare, o Primeiro-Ministro é que não pode andar durante 2 anos a dizer tudo sobre o Partido Socialista, a atacar o Partido Socialista e depois agora vir dizer que precisamos do Partido Socialista para fazer face aos nossos desafios. E repare, também não é bom para um país, como pretende o Sr. Presidente da República, termos uma solução governativa que passe por ter uma direita no poder, um Presidente da República, mas também um partido da oposição no bolso. Eu acho que isso não faria bem à nossa democracia. O que eu concluiria é o seguinte, é que nós temos um grande desafio pela frente, desejo a maior sorte ao Governo, mas vejo que o Governo está com uma desorientação e desnorte que espero que estas eleições passem depressa para que o Governo recupere a serenidade e que se concentre naquilo que são as tarefas que tem pela frente. José Sócrates, muito obrigada. Para a semana estará aqui na RTP.